a todos ao nosso podcast Shift Happens. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui comigo, o Carlos Monzinho. Ele é Chief Operating Officer, COO da empresa Africa Healthcare Network. Ele vai contar mais com você sobre a experiência dele e tudo. E eu quero só focar que nós já conversamos outras vezes e ele me dividiu comigo a imensa experiência dele com 30 anos em liderança. O currículo dele é fantástico. Adorei escutar todas as diversidades, todas as experiências e empresas que ele trabalhou. A gente divide o mesmo background, que nós somos engenheiros químicos, temos amigos em comum, então está sendo muito gostosa essa conversa e vamos continuar aqui com o podcast, gravando e hoje recebendo o Carlos. Carlos, muito obrigada por vir aqui, estar com a gente hoje e eu vou te pedir para pode já te introduzir, né? Te apresentar para o público, para a audiência e começamos aí. Muito obrigada. Obrigado, Camila, por essa oportunidade de estar conversando um pouquinho mais sobre todo mundo, vamos chamar assim, de serviços, de produtos, bens de consumos, e todos eles têm o mesmo fim, que é, na minha opinião, que é saber lidar e tratar bem as pessoas, e usar processos corretos para poder fazer as entregas e as expectativas do consumidor. Só isso para mim, por si só, já explica toda a razão, pelo menos da minha experiência que eu posso compartilhar aqui, né? Eu posso, sei lá, começar a falar um pouquinho do meu exercício de liderança. Acho que o primeiro exercício de liderança real que eu me vi impactado foi quando eu entrei no programa de talentos da Ambev, na época era a Brahma, aonde eles contrataram jovens recém-formados, eu estava num deles, né? Aonde tinha que liderar um grupo de pessoas para startar a maior empresa, a maior fábrica da América Latina, que inclusive até hoje continua sendo a maior operação da América Latina. Então é meio que a gente falava muito que é construir o avião decolando ou trocar o pneu do carro andando. Você vai na tentativa e erro, vai exercitando, tentando exercitar a liderança da maneira com que você aprende, mas o interessante é que eu tive grandes insights de grandes, vamos chamar assim, mestres e pessoas que me orientaram de uma forma muito clara. Eu posso citar algumas delas aqui, que é o Márcio Frois, o Cláudio Ferro e, enfim, o Ricardo Kawaj, que de fato me apresentaram o exercício da liderança, né? O primeiro deles foi o próprio Kawaj, um treinamento em termos de liderança que eu repito ele até hoje, né? Que eu acho fantástico, para mim foi sensacional, né? Aonde, por exemplo, eu consegui enxergar o impacto do canal de comunicação nas pessoas do seu time. Quando você entende como você se comunica, você passa a tentar ser mais abrangente na sua comunicação, não só auditiva, mas você pode usar canal visual e sinestésico. Isso mudou minha vida como liderança dentro da própria Brahma na época. Eu consegui ser mais efetivo na comunicação e abordar 100% do meu time. A gente, enfim, eu posso até compartilhar uma experiência. A primeira experiência dessa de mudança de mindset foi essa. Eu fui fazer o curso de mestre cervejeiro por desempenho. Quando eu voltei, achei que sabia tudo da operação de cerveja e durante 6 meses o resultado não mudou. Eu falei assim, gente, agora eu sei mais e não consigo mudar. E aí foi quando o Ricardo Kawaj montou um programa de liderança muito interessante, onde desenvolve o autoconhecimento e a inteligência emocional. E eu entendi como é que funcionam os canais de comunicação. E eu percebi que eu sou, né, na maioria auditivo, e o meu time era visual e sinestésico. E eu mudei toda a forma de comunicar com o time, de modo que 6 meses depois, essa área da companhia passou a ser a melhor da empresa no Brasil, e todo o meu time conseguiu crescer e se desenvolver como líderes dentro da empresa. Então, a partir daí, eu comecei a entender que para você gerar mudança, de comportamento, mudança de mindset, mudança de visão de problema para oportunidade, você tem que se comunicar bem. Você tem que ser efetivo na comunicação. As pessoas precisam entender a sua ideia, né? E essa ideia é a responsabilidade de tu saber se comunicar. Então, desde então, eu dedico, sei lá, 90% do meu tempo a me comunicar melhor, cada vez mais. Isso eu diria que foi o primeiro grande aprendizado de liderança na gestão de mudança, né? É a comunicação. É a primeira barreira, mas é a primeira alavanca
que você consegue mudar tudo, porque eu acredito que toda pessoa, quando entra numa empresa, ela quer ser o melhor, ela quer fazer o melhor, ela quer entregar o melhor. Ela pode não entregar ou não fazer, porque ela ou não sabe, ou porque ela não tem a habilidade ainda de praticar. Mas se ela não sabe, ela não pode ter desenvolvido a habilidade. Para ela saber, ela depende de uma boa comunicação com ela do que ela tem que fazer. Então, para mim, Uhum. essa é, eu diria que é a primeira chave da gestão de mudança, ou eu diria gestão de liderança para a mudança, que você consegue alavancar com mais velocidade. O segundo impacto positivo que eu tive nessa trajetória, aí já dentro da própria Ambev, né, com os desafios, era entender que, através de um livro que eu vi que me comoveu muito, do Peter Senge, que fala da quinta disciplina, e uma das coisas que ele deixa muito claro na comunicação dele é: as empresas são feitas de pessoas, e a velocidade, e o resultado, além da boa comunicação, é a velocidade de aprendizado. Então, se você tem um time com velocidade de aprendizado, você consegue fazer a mudança mais rápido. Você pode comunicar bem, mas ele não ter o torque. Então, você tem que ensinar a dar esse torque. Então, desde esse momento, dentro da própria Ambev, eu tive algumas experiências de formação de liderança. Então, Jacarepaguá foi uma delas, depois foi Cuiabá. E Cuiabá foi uma experiência sensacional, porque essa foi uma gestão de mudança mesmo. Eu tinha um grupo de pessoas muito júnior, né, que eu precisava, além de comunicar bem com eles, ajudar a desenvolver esse torque. Então, uma vez, foi onde deu o estalo, foi uma vez eu estava no sinal, eu vi um pessoal desses de circo jogando malabarismo, eu chamei, cara, como é que é a sua, tem escola? Então, tem. Eu falei assim: "Pô, você pode vir me ensinar a criar uma boa comunicação, uma clareza de entendimento no meu time?" O cara foi. Então, eu trouxe a equipe de teatro para dentro da empresa, trouxe uma professora de português, de interpretação de texto, e trouxe uma professora de música para criar um coral, justamente para ajudar na impostação de voz, para ajudar na interpretação da comunicação para com o próprio time e, ao mesmo tempo, ajudar a criar uma congruência na comunicação do body language com a palavra. Isso foi transformador, porque a gente tinha. Isso foi uma gestão de mudança muito forte. Cuiabá Nossa. era a pior fábrica da empresa na época, e depois desse programa de liderança e desenvolvimento, a gente mudou o mindset da liderança, e em um ano ela ficou entre as 6 melhores do Brasil, né? E ela tinha 2 termos de ajuste de conduta para resolver, a fábrica tinha muito problema com a vizinhança, então o próprio time se motivou, aí gestou, por exemplo, em vez de reclamar que o pessoal invadia na fábrica, a gente foi para dentro da comunidade, entender o que a comunidade precisava. Então, nós compramos uma prensa, ensinamos ele a fazer, a catar garrafa, lata. Nós negociamos com os mesmos compradores de reciclagem nossos para pagar o deles, enfim. Em um ano, a gente transformou a fábrica, transformou a comunidade, a ponto da comunidade proteger a fábrica. A gente, durante pelo menos, eu fiquei lá mais 3 anos, nunca teve nem assalto na rua, né? Nem assalto nem nada. Criamos uma escolinha para tirar a gurizada da rua e montar o time Pepsi Twist na época, né? Então foi transformador. Em os 3 anos consecutivos, essa unidade ganhou o melhor lugar para se trabalhar no Mato Grosso, né? Pela pesquisa do Prêmio Nacional de Qualidade no Trabalho. Então, assim, de novo, através das pessoas, mudança de mindset, uma boa comunicação, não tem como uma pessoa querer fazer diferente, ela quer fazer o melhor dela. Então, se ela sabe o que fazer, você ensina ela com velocidade a dar resposta àquilo que ela quer fazer, a mudança vem naturalmente, que você muda o mindset de problema para enxergar oportunidade, né? Então, acho Uhum. que na Ambev eu diria que acho que foram 2 grandes escolas, esses exercícios que eu aprendi, desenvolvi. E depois teve vários outros, mas seguindo a mesma linha. Mas para mim isso foi muito transformador. Sim. Depois da Ambev, eu fui trabalhar numa empresa de varejo, né? Eu precisava fazer uma mudança na minha vida, eu fui trabalhar lá. Se chama Grupo Trigo, né? Trabalha com é o dono da marca Spoleto, Cone, Gourmet, etc. E lá foi outro grande desafio. Eu fui para lá a convite do Mário e do Eduardo, do próprio Beto Sucupira, que falava que precisava de alguém da Ambev para ajudar eles. Eu fui lá, assim, lá foi uma tremenda gestão de mudança.
A gente mudou desde o conceito de empresa familiar para uma empresa de governança, né? Uhum, Até a governança financeira, né? Então, trabalhar a implantação de gestão matricial, não é mais o dono que responde, sim, criar a cultura de dono transversal, onde, por exemplo, a secretária, ela tomava conta de viagem e ela proibia, às vezes, o dono de viajar porque ele não conseguia o protocolo, que a gente definiu que era o mais eficiente para a empresa trabalhar. Então, isso foi transformador, a gente construiu, através dessa mudança de mindset, a gente construiu uma fábrica em Volta Redonda, construiu um centro de distribuição em Cordovil, e a empresa de 150 lojas, e eu diria que em 7 anos lá, ela chegou a ter quase 400 lojas e hoje tem mais de 500, né? uhum, Mudou completamente, mudou a relação de financeira da empresa, mudou a relação de custo-benefício. Não é ter a economia pela economia, mas é usar o consumo de forma mais eficiente. É mudar o mindset seguinte: eu não vou mais viajar? Vai viajar. Mas você vai viajar solicitando a passagem 3 semanas antes, porque é mais barato. Você vai organizar em cima da rede de hotéis que você pactuou, porque lá eu tenho a melhor condição de pagamento. Então, essa é a mudança, mudança de mindset. Como é que eu posso dizer? É usar o recurso disponível de forma inteligente. Então, uhum. essa foi a grande mudança de mindset, eu diria, dentro do Grupo Trigo, que suportou todo o crescimento e alavancou a empresa a ter o resultado que tem hoje, enfim, desde então. Acho que para mim foi uma experiência sensacional. E, através do Grupo Trigo, eu fui convidado para ser mentor da Endeavor. E aí, dentro da Endeavor, aí sim eu diria que é um mundo infinito de gente precisando de algumas mentorias, porque ela quer mudar, mas ela não sabe como mudar. Ela entende que precisa mudar, precisa construir, mas não sabe como. Então, Uhum, eu trouxe toda essa minha experiência da Ambev e do Grupo Trigo e gerei definitivamente vários grandes impactos em pequenas e médias empresas, como no Rio de Janeiro, a Dermage, a Beleza Natural, a Tal da Castanha no Nordeste, e entre outras que menores e maiores, o Grupo Teresópolis, né, uhum, o Clássico Beach Club no litoral do Rio de Janeiro, enfim, várias outras empresas, o Grupo Abolição Veículos, né, que apesar de ser um segmento de carro, de venda de carro, você fala assim: pô, mas como é que você casa isso? Aí é que eu consegui formatar na minha cabeça. Primeira coisa, comunicação, né? A segunda coisa foi: todo negócio, seja ele qual for, qualquer segmento, ele é feito por pessoas e processos. Então, se você consegue, né, ter pessoas querendo e sabendo fazer, através de uma boa comunicação, através de um bom desenvolvimento de aprendizado, de velocidade de aprendizado, você bota as coisas para fazer. E se você desenvolve processos que dão perpetuidade ao seu negócio, você cria longevidade. Você cria como é que eu posso dizer, uma mentalidade de make things happen, de fazer as uma coisas cultura. acontecerem. Uhum, Exatamente. Você cria uma dessa cultura cultura. de executar de forma inteligente, vamos chamar assim, né? Ou de Uhum, forma mais eficiente, né? Eu sim. acho que essa palavra talvez seja a palavra mais correta. E dentro desse mundo de empreendedores, né? Eu fiquei durante bastante tempo e me envolvi, inclusive, até no empreendedorismo social, através do Instituto da Criança. Eles me convidaram para fazer a mesma coisa para o empreendedor social. Então, lá eu trabalhava como pro bono, ajudando, de fato, a ensinar o empreendedor social, não a receber o peixe, mas ensinar a pescar. Implementando coisas que eu aprendi na Ambev, tipo OBZ, orçamento baseado. Por que que não o empreendedor social não pode usar? O mindset é o mesmo, você só tem que adaptar a linguagem. É apertar a tecla SAP para que a linguagem seja compatível com o entendimento dele e ele ganhe velocidade. De novo, eu volto para a comunicação eficiente. Comunicação eficiente eu tenho que traduzir também na linguagem simples ou na linguagem mais, vamos chamar assim, mais científica, dependendo do público que você está abordando, né? Sim, Então, sim. fiquei com eles bastante tempo lá, até a Davita me chamar. Davita no Brasil me convidou para trabalhar como liderança operacional no Brasil e provocar mudança na hemodiálise no Brasil. Isso, para mim, mexeu com o coração, porque a minha mãe fez diálise há muito tempo. Hum, Então, eu conheço o lado do paciente e eu sei que o lado do paciente no Brasil não era assim tão bem suportado, e eu vi que o projeto da Davita no Brasil era transformador. Era de fato
game change, transformar a percepção da diálise não como uma doença, mas como uma segunda oportunidade. You know? A segunda oportunidade é a pessoa fazer melhor a vida dela. Quando você ressignifica esse tipo de coisa, você muda todo o teu negócio. Você muda completamente. E é diferente, né? Porque agora tu não está gerando apenas uma mudança interna numa organização, tu está gerando uma mudança na forma do mercado ver o Exato. problema e a solução, né? Exato. E como que foi essa questão assim, de como gerar essa mudança de mindset no mercado? É. Que não deve ter A sido primeira coisa. fácil, né? Não, não é. A primeira coisa é você voltar back to the basics e fazer o teu básico muito bem feito. E Uhum, colocar de fato o seu, deixar de ser uma falácia de o cliente em primeiro lugar. É enxergar o paciente, que é o nosso cliente direto, nosso uhum, foco, ele ser o primeiro de tudo. E eu acho que isso a Davita faz muito bem nos Estados Unidos e trouxe muito bem para o Brasil mesmo. Patient first. Quando uhum, você olha como a visão do patient first, tudo que vem atrás é conduzido para essa decisão, né? E aí, o grande exercício que a gente fazia, como é que a gente muda o mindset? É seguindo a sua pergunta. Eu recebi uma pergunta dessa de uma enfermeira, falou assim, não, tá bom, mas no Brasil se faz assim, como é que eu faço diferente com o meu paciente? Aí a primeira pergunta que eu fiz para ela, se você estivesse vendo a sua mãe na cadeira de hemodiálise, seu pai, seu filho, como é que você faria? Eu ia dar o meu melhor. Eu falei assim, então é isso. Essa é a mudança de mindset quando eu falo de patient first. Eu quero ser o melhor provedor. Eu quero entregar o melhor serviço. Porque se ali fosse uma pessoa muito próxima minha, eu ia querer fazer de tudo para que ela tivesse o melhor tratamento. Então, foi nesse gancho que se a gente conseguiu construir essa mudança interna primeiro, que primeiro o uhum, pessoal do time tem que acreditar nisso, para depois uhum, voltar para o mercado e falar assim, olha, eu faço diferente que o outro faz. Como é que a gente pode fazer diferente na nossa relação também? Que eu diminua a sua sinistralidade, eu diminuo a sua taxa de hospitalização, eu diminuo a tua recorrência de comorbidade, eu cuido melhor do seu paciente. Estou falando assim mais de seguradora, né? Então, uhum, se isso tudo faz sentido, eu tenho mais modalidades aqui que eu posso prover o paciente uma melhor qualidade de atendimento. Me dá a uhum, oportunidade de fazer. E assim a gente foi fazendo no Brasil e continua fazendo. Acho que a Davi está bem desenvolvendo bastante mercado nesse sentido. E uma coisa bem interessante foi com esse aprendizado, esse desenvolvimento, eu comecei a puxar a possibilidade de trabalhar diretamente a prevenção, que eu chamo de tratamento conservador, né? Como é que eu consigo preservar a função renal por mais tempo. Aí algumas pessoas, pelo mercado, perguntavam, pô, mas se você ganha dinheiro com o paciente fazendo diálise, por que você vai trabalhar a prevenção? Porque a prevenção é o primeiro passo. Mesmo que eu retarde, ainda assim que eu não consiga retardar muito tempo, eu cuido desse paciente para que ele entre numa condição de tratamento muito mais saudável e preparado para fazer um transplante. E não eu encontrar com ele na UTI, ele descobrindo que tem falência renal, né? E dali eu tentar recuperar ele para recuperar a qualidade de vida, né? Essa é a primeira mudança transformadora que eu consegui, pelo menos, perceber isso numa fonte pagadora, que é da Polícia Militar, quando o coordenador de contrato chegou e falou assim, cara, agora eu acredito em você, porque eu consegui mapear para ele uma legião de pacientes que ele nem sabia, a gente começou a tratar. Ele falou assim, não, agora a gente vai criar um contrato para o tratamento conservador. Então, no meu check-up anual, ele vai ter que ir no nefrologista e você vai cuidar dele para mim, com a sua equipe multidisciplinar, e a gente vai cuidar dele junto. Foi sensacional. Só nossa, essa foi. E a outra grande mudança foi no hospital, porque no Brasil sempre se pensa, hospital é um negócio e clínica é outro. E eu consegui desenvolver um trabalho em Anápolis, aonde eu convergi o mesmo trabalho dentro de uma tratamento holístico dentro do próprio hospital, onde os próprios médicos da UTI cuidam do paciente crônico e cuidam do tratamento conservador e das modalidades também. E, se for o caso, faz a inscrição dele para o transplante e procura doador. Foi sensacional. Continuo trabalhando até hoje esse processo lá. E aí é que gerou uma grande mudança para mim, né? Um grande colega dentro da Davita, que trabalhava como presidente da Malásia, sabia desse meu trabalho no Brasil e falou assim, cara,
você quer fazer essa transformação comigo na África? E eu falei assim, cara, nunca pensei nisso. Mas deixa eu conhecer. E quando eu cheguei aqui, o modelo que eles estão desenvolvendo era exatamente esse modelo que eu comecei a desenvolver no Brasil através de Anápolis. E ele falou assim, cara, aqui é o caminho. Só que aqui tem uma pequena diferença. Aqui a gente tem que verticalizar, a gente tem que mudar o mercado verticalizando. E eu fiquei encantado. Eu estou aqui já vai fazer 8 meses. E cada hora a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. Então, a primeira coisa que eu consegui botar em prática foi o turno noturno, o night shift, escutando o paciente. Eu comecei a ir nas clínicas e perguntar qual é o principal desafio dentro do tratamento renal e como é que eu podia contribuir. E entre várias respostas, uma delas foi: poxa, eu não tenho plano de saúde, eu tenho que pagar em dinheiro. Cada dia que eu venho aqui é menos um dia de trabalho. Se você me proporcionar o turno noturno, eu consigo trabalhar todo dia. Assim, tá aí, gostei. E implementamos isso na Tanzânia. Está sendo muito bem sucedido. Agora a gente está vendo como é que a gente cria um protocolo para colocar em outros países também, porque existe essa demanda em outros países. E assim vai. E aí, por exemplo, o próprio tratamento conservador, a gente está com um projeto muito forte em Ruanda. Espero conseguir aprovar ele, de modo que a gente consiga, com os médicos, trabalhar o paciente preventivamente, porque quando eu trabalho preventivamente, eu já posso trabalhar o doador, eu já posso buscar doador, compatibilidade. Então, mesmo que ainda eu demore um pouquinho mais para achar o doador, mas eu já ganho tempo em preparar ele para receber o órgão ou preparar o doador da família para submeter aos testes e etc. Então, a gente está com uma gestão de mudança muito forte, muito impactante em Ruanda, nesse sentido, e outros projetos como verticalização de algumas operações. A gente começou a investir em warehouse, em distribuidora nossa própria, para poder ter a garantia da entrega de tudo que é necessário em pontos remotos, porque 70% da população da África é rural, então Uhum. não tem acesso com facilidade. Então, a gente está criando, vamos chamar assim, pontos avançados para que eu possa diagnosticar, para que eu possa estar perto desse paciente, para que eu possa treinar, orientar, criar uma condição educacional e, claro, que prover todo o suporte e tratamento caso ele venha precisar, né? Então, mas tudo isso volta lá atrás, né? Como é que isso gera essa transformação? Uma comunicação eficiente, você sabendo usar a linguagem correta para o seu público correto. Uma vez que você consegue usar a linguagem listen, né, você está aberto para escutar o problema e buscar a solução interna para resolver e dar esse retorno para quem te trouxe a informação e criar um time de liderança para mudança que tenha velocidade de aprendizado, velocidade de entendimento, compreensão e consiga botar as coisas para rodar. Então, pessoas, processos geram bons resultados. Uhum. Nossa, a tua história é fascinante, me inspira aqui em escutar toda a experiência e essa tua jornada e aprendizado e sempre de alguma forma gerando ou gerenciando mudanças, né? Isso é parte da tua vida. É verdade. E você falou da comunicação, da importância. Eu adorei a questão que você também comentou em relação a você colocar o seu coração quando você perguntou se o seu parente ou sua mãe estivesse ali, né? E essa proposta de mudar, de fazer diferente, colocando o coração das pessoas ali para entender realmente o paciente, a empatia, né? Que é muito importante. Ouvir o paciente, ouvir o teu público interno, os teus líderes, porque está aberto a escutar, né? Eu aprendi, estou aprendendo muito hoje Uhum. contigo. Nossa, impressionante. Desculpa, Camila, uma coisa que também me ajudou muito nessa construção foi eu me coloquei, para a mudança do meu mindset também, eu me coloquei no desafio de estudar medicina Ayurveda. Então, Hum, eu desde 2019 passei a estudar medicina Ayurveda, que pelo menos uma parte dela que fala sobre exatamente vamos chamar assim, a saúde produtiva. E aí isso me tocou muito, né? Quando a gente fala assim de qualidade de vida, mas a medicina Ayurveda ela não fala de qualidade de vida, ela fala de qualidade de vida com produtividade, né? Ou hum. seja, você ter qualidade de vida, mas produtivo, conseguindo realizar os seus sonhos, conseguindo botar em prática seus desejos. Isso me impactou muito positivamente, a ponto de aprender e começar a estudar mais como usar essa medicina integrativa junto com a alopática
a ponto de contribuir para esse tratamento conservador. Porque a Uhum, base, a base do problema do paciente renal vem de pressão alta e diabética, uhum. 90%. E diabética e pressão alta é estilo de vida. E estilo de vida, você, com uma medicina preventiva ou integrativa, você consegue trazer esse balanço, esse equilíbrio espiritual, mental e físico. É. E no caso, e aí vem o exemplo que você pensa assim, como um líder, você tem que estar sempre estudando, explorando outras possibilidades e encontrando formas de servir melhor. E você viu a necessidade de estudar mais nessa área e está se especializando também para poder se comunicar melhor com esse público, né? Você está É entendendo isso. a parte técnica e escutando as pessoas, os pacientes e a sua liderança para poder fazer acontecer, né? E se você for, se você for ver um problema ou um grande aprendizado, assim, algo que foi difícil você superar durante essa jornada, como, sei lá, resistência das pessoas de determinada mudança, ou um monte de barreiras no caminho que você pensa, nossa, tá difícil, mas eu vou continuar. Enfim, o que você dividiria para alguém que está, por exemplo, tentando fazer uma mudança e sofrendo muita resistência, ou muitos problemas, muitas dificuldades? Poderia dividir alguma coisa e o que te inspirou em continuar lutando? ah, ah, O mercado, ele ainda é tradicional, né, pela liderança oriundo da liderança construída desde a Segunda Guerra Mundial, né, onde se cria hierarquias, estruturas muito rígidas, e essas estruturas rígidas acabam gerando nas pessoas aquele estado de ego de, poxa, eu estou aqui, estou na minha zona de conforto. Então ele cria resistência não porque ele não acredita no processo, é porque ele quer se manter seguro naquela condição a qual ele chegou até ali, uhum, né? Isso eu vi em várias situações, em todas elas aqui, eu fui eu vivi parte desse exemplo. Uma delas foi relações sindicais na Ambev, sabe? Oh, culturalmente que a empresa e o sindicato tem que brigar a vida inteira. Na geração de mudança em Jacarepaguá, o sindicato trabalhou comigo e fez a mudança acontecer. Quando eu precisava desenvolver treinamento de pessoas que não tinham qualificação para se manter no emprego, o sindicato arrumou uma escola, eu arrumei professores, trabalhou junto e a gente conseguiu, só não continuou na empresa quem não quis continuar. A gente conseguiu preparar e qualificar todo mundo para o mercado, né? E o uhum, sindicato me ajudou. Assim, não existe, sabe assim, e eu fui lá, conversei com o sindicato, falei, cara, a gente está do mesmo lado, a gente quer o melhor para o negócio como um todo, para as pessoas e para o negócio. Se a gente trabalhar junto, tá certo, e deu super certo, uhum. né? Isso é uma referência. A outra, posso dar exemplo, foi o próprio Grupo Trigo, né? Quando foi implementar a própria gestão matricial. Como é que pode uma secretária, né? Que é subordinada ao dono da empresa, ou CEO da empresa, ela limitar a condição dele de viajar, né? Por causa da regra que ele mesmo ajudou. Então, ou seja, essa resistência de mudança, é lógico, a alta liderança comprou a ideia, né? E me apoiou 100% e a gente fazia. Resistência de todo mundo. Ah, mas eu já fazia assim. Mas você vai Uhum, continuar fazendo, só que de uma forma mais inteligente, de uma forma melhor. Então, quebrar essa dormência, você tem que ter disciplina, você tem que ter os seus valores muito congruentes com o que você está falando. Teu próprio exercício de liderança, ele tem que ser muito firme, muito constante, para as pessoas chegarem e falar assim, não, não, o que ele está falando não é papo furado, é realmente... E começar a entregar resultado. Por isso que eu falo, pessoas, processo e resultado. Se você constrói isso tudo e você não entrega, a tua liderança enfraquece, porque você tem uma ideia, mas não consegue materializar ou concretizar ela ou manifestar ela de alguma forma. Então, isso é um outro exemplo. Outro exemplo é a saúde com o próprio Ministério da Saúde, né? Barreiras e N barreiras, porque existem vários protocolos, e as pessoas, para se segurarem e se estabilizarem nos seus cargos ou departamentos, ficam presas a esses protocolos sem de fato, abrir mão deles para pensar diferente. Mas mesmo uhum, assim, você acaba achando pessoas que têm a mente mais aberta. Esse exemplo de Anápolis foi isso, né? Assim, todo mundo fala, não, não dá para fazer, o governo não paga isso, aquilo outro. A gente foi e fez.
né? Por quê? Porque o líder desse hospital falou assim, cara, faz sentido. Depois de várias conversas, quase 6 meses, a gente conversando, discutindo, o cara, não, vamos tentar. E quando o resultado começou a acontecer, ele falou assim, adorei, quero fazer mais. Quero fazer mais. E aí virou um case, com esse case, outras operações começaram a falar assim, opa, faz sentido, quer fazer comigo, não quer, então. Então, Uhum. quebrar a dormência exige, primeiro, o teu engajamento naquele propósito, você tem que acreditar naquilo, você tem que acreditar, apostar e, de fato, executar e entregar. Entregar a Uhum. sua ideia, manifestar ela, materializar ela, para as pessoas falarem assim, aquilo que ele falou lá atrás, eu tinha dúvida, não acreditava, depois passei a ter dúvida, depois passei a entender e agora estou ajudando, né? Então, existe isso em todo segmento, todo mercado. Quando você questiona uma situação e tenta ressignificar aquilo, existe uma resistência natural do ser humano, que ele está na zona de conforto e ele quer preservar aquela condição dele. Agora, ele não consegue enxergar que existe uma condição diferente ou melhor, porque ele não teve a experiência. Então, tu tem que ajudar ele a experienciar aquilo. Como é que você experiência? Propõe soluções lá, tipo piloto. Vamos fazer um piloto? Vamos fazer um ensaio? Vamos incubar um projetinho aqui e ver como é que ele anda? Aí as pessoas ficam menos resistentes. Falam assim, faz sentido. Vamos incubar esse pedacinho. Que é o que aconteceu com o Grupo Trigo quando eu pensei em fazer um matricial. Tipo assim, vamos incubar essa ideia? Então, eu usei 2 linhas só da despesa. A gente fez um exercício durante 3 meses. A Piloto. empresa viu o impacto e falou assim, ó, faz sentido, vamos tentar fazer para tudo. A Uhum. mesma coisa com o Grupo Abolição. Não, vamos pegar essa linha aqui, vamos ajudar o nosso time a entender, e aí, depois de 6 meses o time entendeu e falou assim, não, agora eu quero fazer tudo. Então é meio que isso, assim, o que que eu sugiro, pela minha experiência? A resistência vai ter sempre, porque existe uma condição natural do ser humano de tentar preservar aquilo que ele construiu na zona de conforto dele, E o que ele mas ele não conhece. sabe ainda o quanto pode mudar, melhorar através da mudança. Então, Uhum. incuba o projeto, propõe uma solução de curto prazo, pequena, e ver isso gera impacto, faz sentido para mim. Uhum. Minha sugestão. Ótimo, nossa, excelente. Como eu disse, muito aprendizado. Infelizmente, a gente está terminando aí o nosso tempo. E aí, dentro disso, eu gostaria de te perguntar: bom, tua vida, sempre mudanças. E os próximos anos? Que outras mudanças você está visualizando e qual é a sua visão e quais são os desafios que você acha que vai encontrar Eu acho que o grande desafio do continente africano é aumentar a acessibilidade da população à saúde. Acho que esse desafio por si só, porque a África é o maior continente do mundo, é onde tem a maior população prevista para os próximos anos, é onde tem mais gente que não sabe ainda nem como acessar as coisas. Então, acho Uhum, que com desafio, isso aqui é um desafio maior que esse, acho que eu não consigo enxergar em médio prazo. Segundo uhum, desafio, dentro desse desafio, é quebrar essas resistências em cada país, de modo que você consiga integrar o governo, integrar a população nas melhores práticas de saúde, saúde primária, e dentro da saúde primária, o diagnóstico e a prevenção da doença renal, né? E aí a terceira coisa que eu diria é o seguinte, que é como implementar isso, né? Porque apesar da ideia ser maravilhosa, como é que eu consigo materializar? Como é que eu consigo trazer os 3 pilares da sustentabilidade para funcionar? Eu digo social, ambiental, mas econômico também, que faz a uhum, roda girar, né? Então eu tenho que olhar para o social, estou falando de mais acesso, olhar para o ambiente, que é inserir novas práticas, uhum. mas ela também tem que ser sustentável economicamente para ela poder perdurar, e não só ser uma iniciativa sem uma continuidade, né? Entendi. Ótimo. Bom, muito obrigada. Tem sido. Eu poderia ficar, olha, continuar falando contigo por mais horas, de tanto que eu já aprendi e tomei notas aqui da tua experiência, de todo esse aprendizado e exemplos de como liderar times durante mudanças em circunstâncias tão distintas, porém usando os mesmos princípios, ajustando, claro, mas os mesmos princípios de comunicação, aberto a escutar, usar seu coração, estratégia piloto, como você comentou também, eu acho uma ótima ideia, já vi empresas fazendo isso também, então, nossa, excelente, muito aprendizado, obrigada. Não falei no início, mas vou falar agora, ele está falando do Quênia,
né? Eu estou falando do Tennessee, Estados Unidos, sou sem barreiras hoje em dia, né? Muito feliz de encontrar ele e saber que temos amigos em comuns da época do Brasil lá do Rio. Então, esse Sensacional. mundo é muito pequeno, é muito legal. E mais uma vez, Carlos, muito obrigada pelo teu tempo e por todo esse aprendizado aí que você dividiu com a gente hoje. Tá bom, obrigado, Camila, pela oportunidade de estar compartilhando. Acho que sempre quando a gente compartilha, a gente aprende um pouquinho mais, porque compartilhar a experiência remota e, poxa, o quanto você aprendeu e quanto você ainda consegue aprender mais, porque é uma melhoria contínua, né? O mundo muda a cada 7 anos, bastante. O corpo muda a cada 7 anos. Então, a atualização, o que, sei lá, o que eu aprendi lá atrás nessas experiências, hoje eu já começo a olhar outras alternativas, usando a inteligência artificial, usando tecnologia para Uhum. criar a mesma coisa, mas usando ferramentas mais atualizadas, né? Então, obrigado por compartilhar esse bate-papo. Eu acho que quantas vezes for necessário, a gente quiser conversar, estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.